Professora Silvia, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, né, para conversarmos sobre pesquisa qualitativa. Mas, antes de darmos início à nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que falar sobre um assunto que eu tenho extremo carinho, tenho trabalhado bastante com abordagens qualitativas. E de onde vem a Silvia, né? A Silvia, ela está aqui, é uma enfermeira, né? Tenho formação, minha formação mais que eu sou enfermeira. Fiz mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo. Fiz meu pós-doc na The University of British Columbia, no Canadá. E estou na graduação, ministro da disciplina de saúde do adulto e do idoso, né, clínico e cirúrgico. Na pós-graduação, ministro de disciplinas como introdução à pesquisa qualitativa, fundamentos da pesquisa, abordagens qualitativas em pesquisa, dentre outras outras atividades, né, que desenvolvemos. Temos atividades também de extensão. E tenho, assim, o meu grupo de pesquisa, né, registrado no CNPq, também é dentro dessa abordagem de pesquisa qualitativa, e também as outras atividades de bolsa, produtividade, de consultoria, dentro dessa área de pesquisa qualitativa. Bom, então, neste momento, eu gostaria de convidá-la para que você compartilhasse conosco toda essa sua experiência na área de pesquisa qualitativa. Bom, eu até preparei alguns diagramas para poder, assim, exemplificar essa construção, mas dizer para vocês que a pesquisa qualitativa ela surgiu na minha vida depois, assim, já durante o mestrado, quando eu desenvolvi minha dissertação de mestrado e numa abordagem em que eu transformei um material que era qualitativo em quantitativo. Ou seja, acho que as pessoas que trabalham com pesquisa qualitativa conhecem o referencial metodológico da análise de conteúdo. E uma das abordagens da análise de conteúdo, ela começa assim na abordagem quantitativa. Ou seja, eu peguei o meu monte de entrevistas e transformei em frequências, né? Ou quantas vezes a pessoa falou sobre, incidiu, ou falou sobre determinado tema ou assunto. E o que eu percebi? Que aquele método não me satisfez. E logo estava assim, dentro da enfermagem, das pós-graduações, surgindo grupos ou pesquisadores que trabalhando com pesquisa qualitativa. E aí eu me interessei, e quando eu fui para o doutorado, eu vi que meu projeto de pesquisa demandava uma pesquisa qualitativa. Então, eu acho que fica muito mais fácil falar depois, né, da professora Eliana e a professora Clélia, sobre pesquisa qualitativa, porque muitas coisas já foram faladas, né? Ou seja, quando você usa uma pesquisa qualitativa? Quando você tem uma pergunta, ou seja, toda pesquisa nasce de uma pergunta. Eu, quando pego um projeto ou um artigo e não vejo a pergunta explicitada na forma de pergunta, me incomoda muito, porque toda pesquisa nasce de uma pergunta ou de algumas perguntas, né?
E como que eu sei que eu vou usar a pesquisa qualitativa? É muito fácil. Se a sua pergunta demanda a exploração da experiência do outro. Se é isso, não tem como não ser pesquisa qualitativa. Você pode até utilizar escalas, né? Escalas medem, psicométricas, medem, por exemplo, percepções, né? Mede, mas ela não é capaz, elas não são capazes de mostrar as entranhas ou explicitar o contexto, a experiência que levou aquela pessoa a aquela atitude ou aqueles eventos. Você não consegue abstrair, somente com a pesquisa qualitativa. Eu tenho um exemplo de uma aluna que uma vez entrou na sala e disse assim: bom dia, professora, né? Eu faltei na primeira aula, não pude vir, desculpa, tudo bem? Tudo bem. E aí, professora, eu vim fazer a disciplina, tudo bem? Tudo bem. E escuta, e o que você quer fazer? Então, eu quero fazer pesquisa qualitativa, mas o quê? Eu quero saber, professora, os sentimentos positivos e negativos dos profissionais com o trabalho. E eu disse assim, então, você não precisa fazer essa pesquisa qualitativa, uma pesquisa qualitativa. Você pergunta quais são os sentimentos positivos e negativos e conta a frequência. E pronto, está resolvido. E aí eu disse para a classe, olha, gente, a pesquisa qualitativa ela é muito mais do que isso. Ela serve para você realmente compreender por que aqueles profissionais desenvolveram sentimentos positivos e negativos. É muito mais do que isso, né? Por isso que nós temos todo um comprometimento em desenvolver um projeto que ele captura a experiência como um todo, né? Por isso que nós não trabalhamos com questionários, porque eles não permitem isso. Nós vamos trabalhar com entrevistas, filmagens, né? Outros tipos de instrumento de coleta de dados. E outra assim, consideração que eu gostaria de fazer é que, muitas vezes, as pessoas chegam na sua sala e perguntam: professora, olha, eu estou com o tempo assim, já pequeno, eu estou perdendo prazo, então eu quero fazer uma pesquisa qualitativa. Para com isso, eu já falo. Esquece. Se você pensar que pesquisa qualitativa você desenvolve rapidamente, pelo contrário, às vezes demanda muito mais tempo, porque hoje você tem softwares que ajudam no processo de análise, mas muito mais de organização, porque todo o trabalho é cognitivo, é do pesquisador, né? É claro que ele segue métodos, né, procedimentos metodológicos, e para realmente transformar o conhecimento senso comum em ciência, em conhecimento científico, né? Então, é outra coisa que eu falo para vocês. O conhecimento produzido por meio das abordagens qualitativas é ciência. É ciência porque você usa o método para transformar o conhecimento, o senso comum para o científico, e com muito rigor. Porque, como muitas vezes nós somos, né, os pesquisadores qualitativos são criticados, né, muitas vezes erradamente, e avaliados, né, por ainda conceitos de abordagens ainda quantitativas, né? Aí melhorou muito, concordo com as professoras que melhorou muito,
Melhorou muito, gente. Melhorou. Hoje nós conseguimos financiamentos de órgãos fomentadores, né? E conseguimos publicar em revista, em periódicos com altíssimo impacto. Mais difícil? É um pouquinho mais difícil, mas nós conseguimos. Entretanto, ainda nós temos que provar muito que a validade, a credibilidade daquilo que foi produzido, né? Mas, olha, Silvia, eu falo uma coisa, eu te confesso que da minha satisfação de pesquisar nessas abordagens. Eu não pesquiso só. Eu não só faço pesquisas qualitativas, mas, quando demanda pesquisa quant, eu também faço. Ou seja, eu defendo que... não, é isso que deve ser pensado, né? Eu só faço pesquisa quantitativa. Não, não é isso que vai determinar. É a pergunta mesmo, porque hoje nós temos aí, quanto nós não tivemos pesquisa qualitativa, que agora são chamadas de abordagens mix ou mistas, né? Nós temos multimétodos hoje, onde você pode ter projetos de pesquisa com método 1, método 2, método 3, método 4, 5, 6... E ser um quantitativo, outro quali, né? Isso depende da pergunta. O que você precisa para responder aquela pergunta? Então, um dia, uma aluna da graduação chegou e disse assim: professora, nossa, a senhora viu como o paciente é inteligente? E eu falei assim, nossa, realmente. Por quê? Nós realmente não consideramos, né? E nós temos que ensinar os nossos alunos a considerar, a dar voz, como foi muito falado aqui. Então, a pesquisa qualitativa, ela serve para isso. Inclusive, eu gostaria de mostrar para vocês alguns resultados. Bom, aqui, Juliette Corbin é uma pesquisadora, ela é enfermeira, é uma pesquisadora também na linha qualitativa. Ela também fala isso. Que fazer pesquisa qualitativa tem exercido uma grande diferença na vida dela, né? Porque a pesquisa qualitativa tirou do papel de autoridade sobre o cuidado à saúde para o de co-criadora ou negociadora de cuidados com os meus pacientes. Com a realização de pesquisas qualitativas, aprendi que os pacientes conheciam mais sobre as suas doenças do que eu jamais poderia saber, porque eram eles que as vivenciavam no cotidiano. Então, é bem isso que eu falei para vocês. Um dia, na minha sala, chegou uma professora, né, aqui da faculdade mesmo, que trabalha com distúrbios do cálcio, e disse assim, ela é uma nutricionista. Ela me permitiu contar essa história, viu, gente? E ela disse assim, Silvia, olha só, nós temos fármacos bastante avançados hoje, eficazes no tratamento da osteoporose. Mas nós vivenciamos, e caros, né? Veja só quanto que o SUS, né, investe, né, na produção dessas medicações, no tratamento, o custo disso. Não só o custo, né, mas o custo também, o custo pessoal, familiar, do que é uma pessoa ter uma fratura, dependência total, a gente sabe de todos esses processos. Mas o que acontece é que tanto mulheres como homens desistem do tratamento. E eu disse para ela, então, nós precisamos fazer uma pesquisa qualitativa para saber por que eles desistem, né? E aí nós fizemos uma pesquisa qualitativa para descobrir qual era a experiência dessas pessoas submetidas ao tratamento.
E o problema da pesquisa era como se configura a experiência de indivíduos submetidos ao tratamento de osteoporose. E aí, assim, para nós realizarmos essa pesquisa, nós escolhemos, naquele momento, a Ground Theory, que é o referencial metodológico, ou a teoria fundamentada nos dados, que é uma abordagem interpretativa. Porque, dentro da pesquisa qualitativa, nós temos 2 grupos de abordagens: as interpretativas e as abordagens histórico-sociais. As abordagens histórico-sociais, elas guardam os fundamentos do marxismo, né? E que é o marxismo histórico dialético, a história oral, a pesquisação, elas guardam esses fundamentos, né? Tem raízes. E as abordagens interpretativas é a Ground Theory, que é a teoria em inglês, né? Vocês vão encontrar com esse nome, e traduzida para o português, teoria fundamentada nos dados. Nós temos outras abordagens, como a fenomenologia, a hermenêutica, a etnografia, né, interacionismo interpretativo, representação social, estudo de caso, estudo de narrativa, história oral, né? Tem algumas outras também. Mas nós escolhemos a Ground Theory, né? Deixa eu ver aqui. A Ground Theory. O cenário foi a unidade, né, lá de tratamento dos pacientes com distúrbio do cálcio. Aqui nós chamamos de atores. Cada abordagem precisa se ver também qual o nome que você utiliza, né, para ground ou teoria fundamentada nos dados. Nós utilizamos atores. Na etnografia, nós utilizamos informantes-chave. Como foi visto, na pesquisação, colaboradores, porque, realmente, eles são os colaboradores no processo de construção do projeto, né? Tá? E vejam só, os atores, na pesquisa qualitativa, diferentemente da Quant, nós trabalhamos com uma amostra que ela é teórica, ela não é estatística. Nós vamos procurar as pessoas que podem nos dar as melhores informações. Nós podemos escolher. É claro que sempre você procura, vamos supor, fazer uma pesquisa que envolva, será que a experiência de um idoso dependente com boa condição socioeconômica é a mesma daquele que não tem? Claro que, quando nós vamos construir essas experiências, demandam também que você busquem vários grupos amostrais, né? Na pesquisa qualitativa, a hipótese não está lá na sua introdução. Ela até pode, eu não digo que ninguém tem hipótese, todos nós temos hipótese, mas as hipóteses, elas surgem no processo de análise. Tá? É por isso que, em pesquisa qualitativa, você colhe dados e analisa ao mesmo tempo. Não é coletar, por exemplo, 20, 30 entrevistas e depois fazer. Você pode até fazer, mas pode ser que você vai ter um trabalho, você vai jogar seu tempo fora, porque, às vezes, não dependendo dos critérios que nós chamamos de saturação, de acordo com o método, você não precisaria colher 20 entrevistas.
talvez com 12, 10, seria seria o suficiente para você construir a sua experiência, ou sua não, a experiência dos atores. Tá? Então, tem isso também. A técnica de coleta de dados, no caso dessa pesquisa que eu estou falando, com os pacientes com osteoporose, né, foi a entrevista não diretiva, que é a entrevista aberta. Por que nós usamos, por exemplo, um questionário? Nós não usamos questionário porque nós precisamos de um material que seja, ou seja, da experiência desses atores em profundidade, detalhado. Foi que nem uma experiência de uma aluna. Ela precisava coletar entrevistas de voluntários. Então, nós tínhamos um projeto de extensão, que, infelizmente, acabou com idosos dependentes, né? E lá, um dos problemas era o quê? Era a rotatividade de voluntários. Então, nós queríamos saber por que esses voluntários eles deixavam, né? Eles deixavam o trabalho com frequência. E nós descobrimos, e a minha aluna foi lá perguntar, olha, eu quero vá nos voluntários e pergunte, né? Por quê? Eles falavam, então, o trabalho, então, tem muitos que saem, mas eu não sei. Bom, aí nós voltamos, falei, mas como que nós vamos resolver isso? Porque nós precisamos que a pessoa conte a experiência em detalhes, em profundidade. E aí nós mudamos a estratégia. Eu falei, vamos passar a perguntar assim. Olha, aqui nós estamos tendo um problema aqui nesse centro-dia, de perdas de muitos voluntários. Muitos voluntários estão deixando seu trabalho aqui, e isso está dificultando muito. Você poderia me contar o que pode estar acontecendo? Aí eles começaram a contar a experiência do outro. Mas, quando você perguntava a experiência dele, ele não falava que era uma experiência difícil e dura. E, com essa pesquisa, nós descobrimos que o voluntário, nesses centros-dias, não poderão trabalhar com pacientes dementes, porque isso era um espelho para eles. Né? Então, essa atividade deve ser de profissionais. E os voluntários realizar, então, outras atividades, não com os pacientes com demência, porque os pacientes com demência eram os que realmente afugentavam os voluntários. Eles tinham eles apresentavam dificuldades de trabalhar com aquela situação. Isso foi importante? Foi muito importante. Então, em pesquisa qualitativa, geralmente trabalhamos com entrevista estruturada, não estruturada, filmagens, esse tipo de coleta de dados que realmente nos permite coletar dados em profundidade. Podemos usar também entrevista do tipo do grupo focal, né? Lembrando que a entrevista do tipo focal ela é utilizada quando você quer aprender o consenso de um grupo. É para isso que ela é utilizada. E o método de registro, sempre com gravação, filmagem, registro dos diários de campo, fotografias, mesmo porque nós podemos utilizar também, como técnica de coleta de dados, análise documental, observação. Bom,
como eu falei para vocês, o método que nós utilizamos, o referencial metodológico, então, toda pesquisa qualitativa geralmente tem um referencial metodológico. Nesse caso, nós utilizamos a Ground Theory, mas existem vários, como análise de conteúdo, análise de discurso, análise ideográfica, dentre outros muitos. Entretanto, eu gostaria de dizer para vocês que, por exemplo, quando você quer construir a experiência, ou seja, descobrir a experiência em processos, em fases processuais, você deve usar a teoria fundamentada nos dados. Assim como ela capta melhor do que outras abordagens. Quando você, por exemplo, quer fazer um trabalho onde você quer abstrair a percepção, use a fenomenologia. Quando você, por exemplo, eu tive uma aluna, porque nós vimos que havia uma modificação grande do banho no leito no hospital. E por que esse banho no leito era modificado? Nós não entendemos, porque nós fazemos todos um empenho na graduação do profissional realmente cumprir com os princípios da fisiologia da pele, da microbiologia. Nós não entendemos por que ele chega lá e tenta. Ele inventou uma nova técnica, onde ele tenta fazer o banho de aspersão no leito. Imagine a lambança que vira isso, né? E aí nós fizemos o quê? Um trabalho, uma etnografia. Porque a etnografia, ela vê a questão cultural, ela faz uma leitura da questão cultural. O que pode levar essas pessoas a fazer isso? E nós descobrimos que, sabe o que era? É a questão do sofrimento. Então, essas pessoas estavam na UTI, cuidando de pessoas doentes, em sofrimento, e nós sabemos que a cultura brasileira, a questão da água, religiosidade da água e do sabão, da limpeza, tem um significado. Então, aquele uso de água em abundância e sabão servia para quê? Simplesmente como um mecanismo de acelerar o processo de expiação. Né? Ou ele morre, ou ele volta. Era esse. Então, o afugentamento da equipe em sofrimento, o afugentamento da reflexão e da reflexão sobre a perspectiva do conhecimento científico leva a equipe a adotar outras abordagens, como a religiosa. E aí, comprometendo todo o conhecimento da fisiologia da pele e também da microbiologia. Então, nós temos a pesquisa qualitativa, ela serve para isso, né? Para realmente trazer esses conhecimentos à tona, para que nós possamos trabalhar essas questões. Né? Bom, então, o referencial metodológico numa pesquisa qualitativa, ela serve, são os passos utilizados para você. Quanto que eu tenho mais de tempo? Já terminou? Hã? Tá. O referencial metodológico que eu tenho são os passos que eu vou utilizar para poder o quê? Analisar os dados. E nessa pesquisa, com pacientes com osteoporose, foi utilizado a Ground. Vejam só, utilizando a Ground, eu consegui a saturação teórica
como critério de amostra na 12ª entrevista. Então, analisando sob aquela perspectiva, ou seja, respeitando aqueles passos, eu consegui chegar num referencial metodológico, consegui cumprir o referencial metodológico e chegar num modelo teórico que explicava a toda a experiência. Numa pesquisa qualitativa, eu também tenho referencial teórico. Por exemplo, na fenomenologia, eu tenho Schultz, Merleau-Ponty, Ricot, Heidegger. Na pesquisa quant, eu uso a estatística para fazer a leitura dos dados, o que é significativo ou não. E aqui, na pesquisa qualitativa, eu uso referenciais teóricos, ou seja, à luz dele, como que eu faço a leitura dos dados. Vejam só, aqui, eu acho que é o que vocês estão esperando, que é o final. Você fez esse trabalho, e aí, Silvia? O que foi achado? Vejam só. Aqui, nós chegamos no modelo autogerindo o tratamento da osteoporose no resgate do bem-estar, mediado pela visibilidade e invisibilidade de indicadores da doença. Para essas pessoas, quais são os indicadores de doença? O estado de saúde segundo indicadores da osteoporose. Dor, eu tenho dor? Eu tive fratura, alteração postural, limitação das atividades da vida diária, densitometria alterada, exames que denunciam a evolução da minha doença? Não. Eu não vejo com os indicadores. Então, o que eu faço? Eu não faço nada, eu fico tranquilo. Mas, quando eu só vou procurar e seguir o tratamento, quando eu me vejo com esses indicadores. Então, o que acontece? Percebendo o abatido, ele reassume o tratamento, mas, quando ele resgata o bem-estar, ele volta a relaxar e para com o tratamento. Ora, o interacionismo simbólico, que é o referencial teórico de leitura desses dados, diz que o ser humano ele age conforme ele pensa, né? E aí, se a nossa... mas, professor, isso é óbvio, né? Posso até dar risada dessa apresentação, né? Olha, mas isso é óbvio. Mas aí, tudo bem, é óbvio. Mas, e aí? Como que eu faço, como profissional da saúde, trabalhar com uma população... Veja, o que mais mata nesse país são doenças crônico-degenerativas, são doenças crônicas, não é? E aí, as doenças crônicas, elas se manifestam invisivelmente. E aí? Como que eu posso fazer prevenção e promoção da saúde numa população que pensa assim? Isso leva-nos a pensar quais estratégias nós precisaríamos utilizar para começar a trabalhar com essa população. Então, é isso. Assim como outras, aqui é um trabalho, né, que foi do meu pós-doc, onde trabalhei com idosos, né, e nós percebemos idosos, e nós percebemos que uma camada, ou seja, uma parte desses idosos hoje, eles estão desistindo da vida, né? Eles desistem da vida por falta de suporte da família, da comunidade, do Estado, né? Eles deixam de tomar remédio sem a família saber, eles tentam suicídio. Teve uma senhora aqui que parte desse trabalho, que ela já tinha tentado 2 vezes suicídio, e nem a família, ninguém sabia, né? Aqui é um trabalho
com homens que iam para o que chegavam no pronto atendimento com crise hipertensiva, né? E aí o que acontecia? Nós descobrimos que uma primeira fase é concebendo o cuidado da saúde inerente ao feminino, uma fantasia do masculino, que levavam ao segundo subprocesso, que é aprisionando-se ao papel de homem com superpoderes sobre sua saúde. Eles controlavam, adotavam essa atitude de controlar a sua saúde e só procurar o serviço de urgência e emergência em última situação. Era o momento que eles passavam a refletirem sobre a situação. Contudo, se eles logo melhoravam, eles voltavam e ficavam aprisionados nessa condição, e isso faz com que eles sejam impulsionados para vivenciar nos fatores de risco na concretude da doença, que ele só vai se tratar e aderir ao tratamento quando ele já teve AVC, quando ele teve infarto, quando ele já teve a perna amputada. Foi assim como se referiu. Agora que eu já tive uma perna amputada, é que eu estou conseguindo fazer o tratamento. Então, tudo isso mostra que não basta, gente. As pesquisas quantitativas são importantes, as pesquisas com desenvolvimento de fármacos é importante. Quanto mais fármacos nós tivermos com menores efeitos colaterais, mais adesão os pacientes terão mais chances de aderirem ao tratamento. Entretanto, nos programas promovidos, nós não podemos esperar que só estar atrás de uma mesa prescrevendo tome um comprimido com um copo d'água será suficiente para a pessoa tomar. O ser humano é complexo e ele tem, o que eu deixo de mensagem, ele tem uma dimensão psicossocial que muito mais. Para ele tomar esse comprimido, você conseguir que ele tome esse comprimido, você precisa, é ele que gere, é ele que vai fazer isso. Não adianta nada nós acharmos que nós somos, como profissionais da saúde, poderosos. Nós podemos gastar milhões na formulação de um fármaco, mas nós precisamos descobrir procedimentos simples, às vezes, que poderão fazer essas pessoas aderirem ao tratamento. E a dimensão psicossocial está aí, que é o grande ainda a ser trabalhada e é o grande ainda lacuna para fazer com que nós consigamos ter menos mortes por doenças crônicas, dentre outras doenças, dentre outros sofrimentos. A pesquisa qualitativa na saúde, ela serve para isso.